Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos fazer um paralelo entre grupo VIP e broker. Recebi essa demanda aí sobre broker, se eu tinha broker, etc e tal, e a gente vai esclarecer aqui aspectos positivos e negativos de cada um deles. Vamos colocar aqui o panorama geral e você decide o que é melhor para você, porque cada um tem a sua realidade, tá bom? Então o que pode ser bom para mim não necessariamente pode ser bom para você. Se você já tá aqui novo no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto aqui pra gente, tá? Bacana? E aqui eu tô aqui com o meu roteirinho pra gente ir batendo justamente isso daí. Vamos primeiro conceituar aqui o grupo VIP, o que ele pode te entregar, o que ele tem de prós e contras, depois a gente bate a parte de broker em si e a gente vai fazer esse paralelo, tá bom? Então, vamos lá, falando sobre grupo VIP, como muitos sabem aqui, eu tô nessa jornada aqui nos investimentos esportivos há pouco mais de 10 anos, então desde 2012 aí nessa batida. Então eu vou fazer vamos bater esse conceito do grupo VIP, tá? Que as coisas vão evoluindo ao longo do tempo, como é que funciona e o que eu já vi, até porque eu participei de vários grupos para poder pegar alguns feedbacks positivos e negativos. Os positivos eu iria agregar para mim, né? E os pontos negativos eu deixo de lado ou corrijo se porventura eu estou fazendo aquilo que eu não gostei naquele grupo. Bacana? Então, lembrando que hoje eu não tenho um grupo VIP, tá? Eu tenho a minha mentoria, a mentoria do Projeto 10X. O link está aqui embaixo, que é o link para conversar comigo e tirar as dúvidas, onde eu apresento como é que funciona a mentoria do Projeto 10X, tá? Onde a gente passa por um treinamento e nivelamento de cada um para que a gente consiga mergulhar, se for do interesse, do seu interesse, mergulhar também no nosso grupo, onde a gente também passa entradas e também está desenvolvendo estratégias, principalmente na Betfair Exchange, onde a gente consiga trabalhar em mercados de alta liquidez, onde a gente consiga colocar stakes mais altas e ter retornos financeiros maiores, tá bom? Então vamos lá, o Grupo VIP, antes de mais nada, é uma comunidade de investidores, né, que compartilham informações, estratégias e decisões de investimento, tá? Isso é um conceito geral, tá? Por que isso? Porque existem aqueles grupos que transmitem conhecimento e transmitem alguns outros grupos que transmitem apenas o alerta, né, a tip, a entrada a ser feita. O objetivo é que todos ali lucrem juntos e de igual forma, né? Então o funcionamento é bem simples. Tem os membros ali que compartilham informações sobre as entradas que devem ser feitas e todos investem da mesma maneira, cada um dentro da sua gestão, por vezes orientado pelo tipster, né? Por quem está à frente do canal ali, à frente do grupo. E embora haja vantagens, né, como essa troca de informações, possibilidade de aprendizado, dependendo do grupo, com outros investidores esportivos, é importante considerar também algumas desvantagens, como até mesmo a possibilidade de você, com os hedges, ter perda de dinheiro. Chega às vezes num mês ruim e você teve um mês negativo, você naturalmente perdeu dinheiro. Então, esses pontos positivos e negativos, eu vou apresentar alguns deles aqui, e você já vai ter um panorama geral primeiro a respeito do grupo VIP, tá? Então, o que acontece normalmente? Não necessariamente você entra no dia 1º do mês, você pode entrar ao longo do mês, lá pro dia 10, dia 15, etc. E você vai entrar até mesmo no dia 1º, tá? Você vai entrar e, por vezes, você pode estar entrando num período muito bom daquele grupo, onde tudo está dando certo, você está pegando, pô, já chegou lá, peguei 3, 4 greens, e você tem aquela falsa sensação de que esse grupo aqui entrei certo, é top. É top, só tem green, cara, entrei certo. Da mesma maneira que você pode entrar, às vezes, num período ruim e falar, cara, entrei numa furada, entrei no barco furado e tal. E, na verdade, você entrou num período simplesmente de uma bad run, ou até mesmo um período apenas ruim. Mas o que você tem que fazer ao entrar, a partir do momento que você já tomou a decisão de entrar, é seguir. Ou muita gente faz, o que eu fiz muitas vezes quando entrei em vários grupos VIP, foi não seguir entrada nenhuma. Simplesmente eu na verdade entrei para poder pegar esses feedbacks, ver a forma de trabalho, ver aspectos positivos e negativos que o tipster estava entregando para eu poder assimilar aquilo também. Mas quem já quer entrar para poder pegar também, fica à vontade, entra, pega as entradas, mas se for para pegar, tem que pegar todas, porque você tomou uma decisão anterior,
baseado talvez na forma de entrega do tipster, nos resultados anteriores. Você teve um porquê de você entrar. E esse porquê você não pode simplesmente deixar de seguir algumas entradas, porque senão realmente o seu resultado vai ser divergente de todo o grupo e até mesmo do resultado que vai ser divulgado pelo tipster. Então, entrou, tomou a decisão, entrou, vai seguir? Segue, planilha tudo, faz todas as entradas, independente do período que você está entrando, tá certo? E o que eu vejo muito também é, principalmente em grupos muito grandes, tá? Quando você tem aqueles grupos de milhares de pessoas ou um tipster às vezes renomado, com um nome muito forte, naturalmente tem um grupo grande. O derretimento de odd, ele acontece principalmente em mercados de baixa liquidez. Então, quando você entra naqueles campeonatos de várzea ou até mesmo em algum esporte diferente do futebol, que tem a baixa liquidez, e aí naturalmente já tem uma liquidez muito menor, né? Claro, não estou falando de NBA, mas às vezes você está entrando em cavalos, galgos, que às vezes tem muita manipulação de resultados, então naturalmente as casas começam a travar stakes mais altas, ou até mesmo uma forma de trabalho que a inteligência artificial da casa consiga identificar que você está burlando alguma coisa. Quando você entra em algum grupo desse, várzea, campeonato de várzea, cavalos, galgos, basquete, campeonatos menores, ou até mesmo campeonatos mesmo europeus ou campeonatos mundiais de futebol que tenham baixíssima liquidez. Isso aí, naturalmente, quando o tipster manda a entrada, ele manda o alerta, ele já executou na conta dele, tá? Dependendo da casa que ele está utilizando, a odd ele já consegue dar uma pancada na odd na casa, dependendo do tamanho da stake que ele trabalha, da equipe que ele tem por trás trabalhando. Quando o grupo, que é um grupo grande, entra, a odd já derreteu. Então, eu entrei uma vez em um grupo de CSGO, experiência minha, um grupo de CSGO em que o cara colocava só resultados acima de 10 unidades por mês, top. Eu falei, vamos conferir isso aqui, ver o que ele está entregando, até porque senão eu monto minha carteira, ele vai ser um tipster da minha carteira de tipster, e vamos tocar ficha, né? Mais um esporte, cara, é bom. E ele só trabalhava na Pinnacle, né? A princípio, Pinnacle não limita, odds altas, etc. Tudo ao contrário do que eu vi. Mandava odd de 1,90, odd de 2,10. E eu já tinha o login na casa e ia entrar, a odd já estava em 1,60. Então, o resultado que ele apresentava, pode ser que ele tivesse esse resultado. Porém, eu não conseguia ter o mesmo resultado dele. Então, isso tudo tem que ser observado. Então, não adianta você chegar lá e solicitar para o tipster ele pedir a planilha de resultado dele, porque a planilha dele pode até estar certa, né, bem feita, etc., com as entradas que ele fez, mas o grupo não conseguiu pegar, tá? Sem contar, por exemplo, quando você trabalha com futebol de várzea, e futebol de várzea, ele mandou a entrada, a linha já modificou, você não consegue pegar na mesma linha, ou quando consegue pegar, a odd derreteu, mesmo que você entre, depois você ainda tem um bug na sua carteira, que você não consegue fazer mais nenhuma entrada. A bet trava, ela não limita, mas ela trava a sua entrada. E se você conseguir ficar entrando e pular esse bug, você depois é limitado de uma maneira muito fácil. Então, muito cuidado, hoje o mercado está cada vez mais difícil, você precisa encontrar alternativas saudáveis para que você permaneça no mercado e seja lucrativo. Cuidado com falsas promessas de lucratividade. Se você me acompanha mais tempo, sabe que eu não fico colocando prints de resultados com o valor envolvido, porque hoje todo mundo manipula isso e te seduz de uma maneira muito fácil. Eu não estou aqui para seduzir, a intenção aqui é ganhar dinheiro com as casas e o que eu passo é conhecimento e ensinamento. Se você quiser participar do meu treinamento do Projeto 10X, como eu falei, o link está aqui embaixo, fica à vontade, te ensino todo o leque, coloco estratégias na sua mão de mão beijada para você fazer o que bem entender com essas estratégias configuradas, lucrativas para você ser feliz, caso você queira, sem depender de nenhum grupo. Caso queira entrar também no grupo, fica à vontade. Até porque para entrar nos grupos do Projeto 10X, somente passando pelo treinamento, tá? Agora vamos falar sobre o broker, tá? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é esse broker. O broker é uma instituição ou uma pessoa à frente disso, à frente dessa empresa, em que ele vai fazer a intermediação das operações, né? Ele vai pegar o seu dinheiro, você contrata os serviços dele para que ele escolha as melhores alternativas, os melhores negócios a serem feitos
nas casas, né? Então, existem algumas vantagens e desvantagens da mesma maneira que o grupo VIP. E aí eu vou te apresentar aqui uma vantagem, por exemplo, se trabalhar com broker, inclui acesso a informações mais prioritárias, privilegiadas, e que ajuda na tomada de decisão do broker. Então, você está delegando uma parte do seu capital para que ele trabalhe esse capital baseado nas informações privilegiadas dele. Então, mas por outro lado, é preciso você levar em conta alguns detalhes. Primeira coisa, qual é o custo dessas operações? Ele repassa algum custo se ele trabalha em alguma bolsa esportiva, que ele tem uma corretagem a ser paga, ele repassa isso para o cliente ou ele está absorvendo já no valor mensal que ele te cobra? É um valor mensal ou um percentual em relação a todo o volume financeiro que você passou para a mão dele, né, como uma taxa de administração, por exemplo, ou um percentual em relação ao lucro? E se tiver prejuízo, como que funciona? Essas dúvidas todas têm que ser tiradas porque varia de broker para broker. Como na Bolsa de Valores, por exemplo, existe uma regulamentação do trabalho do broker, no mundo dos investimentos esportivos não há essa regulamentação. Então você precisa tirar essas dúvidas diretamente com o responsável para que você tenha um subsídio melhor para tomar a decisão se o que vale mais a pena para você é o grupo ou o sistema de broker. Outra coisa que você precisa tirar dúvida com esse broker: quais esportes ele trabalha, quais mercados ele trabalha, qual o volume financeiro total que ele administra, qual a stake de entrada que ele utiliza do total investido com ele. Isso aí vai influenciar para você saber se o que ele está fazendo realmente é real ou uma pirâmide. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente aplica o nosso dinheiro. Qual casa que ele opera? Porque se ele fala para você que ele trabalha lá com 20 milhões de reais, 5 milhões de reais, o volume financeiro total, você pode ver que se ele colocar uma stake proporcional ao volume total em cada entrada que ele faz, nenhuma casa de apostas consegue absorver essa stake. Então, ele pode estar fazendo alguma pirâmide com esse dinheiro, correto? Por quê? Aí você vai falar para mim, Rodrigo, mas ele pode usar a Pinnacle. Você já experimentou ver qual é a stake máxima que a Pinnacle permite? Isso eu estou falando de futebol, tá? Futebol. Não entrei no mérito de galgos, cavalos, vôlei, etc. Porque aí, esquece, você não vai conseguir fazer entrada nenhuma com um volume financeiro desse, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o futebol, campeonato escocês, mercado de gols do campeonato escocês, que é um campeonato de médio porte europeu, tá? E que, por estar no Reino Unido ali, nós temos um volume financeiro alto. Teoricamente, uma boa liquidez de mercado, mesmo sendo campeonato escocês. Mercado de gols, a Pinnacle limita a sua stake em R$ 2.600. Você pode conferir, tá? Então, muito cuidado, porque se ele trabalha com uma banca de 5 milhões, naturalmente ele não consegue fazer entradas na Pinnacle. Aí você vai falar, Rodrigo, mas ele pode usar a Betfair Exchange. A Betfair Exchange, ele só vai conseguir também utilizar ele só vai ter uma contrapartida dentro da Betfair Exchange, ou seja, ele só vai conseguir colocar o dinheiro e esse dinheiro ser absorvido pelo outro lado apenas em campeonatos de altíssima liquidez, como Premier League, por exemplo. E aí, nenhum outro esporte dentro da Betfair Exchange conseguiria absorver nada disso. Então, muito cuidado quando você tentar optar por algum tipo de broker, tá? Tire essas dúvidas antes, porque você precisa ter essas informações para saber se você está colocando o dinheiro realmente num broker esportivo ou se você está colocando numa pirâmide, tá bom? Então, vou apresentar aqui então, chegamos aqui ao final da nossa análise, né? Fizemos aqui um apanhado geral entre o grupo VIP e a parte de broker, e você precisa definir agora qual o mais rentável. Eu apresentei aqui algumas ideias de cada uma, tá? Importante lembrar que a escolha depende de cada caso específico, como eu falei lá no início, mas eu espero que as informações que eu apresentei aqui, tanto do grupo VIP quanto do broker, você consiga colocar na balança e ver o que mais te atende. O broker, você delega a responsabilidade do uso da sua banca a terceiros, né, a quem está administrando esse broker, enquanto o grupo VIP ele vai te dar o alerta para você replicar na sua conta. Então, você precisa saber se você tem tempo de acompanhar esses alertas para fazer essas entradas, ou você prefere delegar que alguém faça isso por você, mas como você está delegando, colocando dinheiro na mão de outras pessoas, essa pessoa precisa ter uma alta confiabilidade e não só uma boa oratória com bom conhecimento. Você precisa saber justamente o que está por trás.
como ele está administrando esse volume financeiro alto, como que ele está aplicando, porque, como eu falei, a liquidez não permite stakes tão altas. Até mesmo sindicatos, eles trabalham com mercados de futebol de altíssima liquidez, tá? Então, esse broker, ele precisa trabalhar com mercados de altíssima liquidez para poder ter um resultado satisfatório e conseguir ter as suas entradas correspondidas. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei nesse paralelo aí, na escolha entre esses dois tipos de serviço, deixa aquele like aqui, coloca nos comentários se você participa de algum tipo de broker, se você já assinou algum tipo de grupo, deixa aqui nos comentários para ajudar, a sua opinião ajuda outras pessoas, tá bom? Um abraço, te vejo na próxima, Sniper.